mfana hake Ujule mfana ukhulunywa ngetheku hake ujule mfana ukhulunywa ngetheku hake ujule mfana ukhulunywa ngetheku hake ujule mfana. Salve, salve subversivos, salve, salve subversivas, como vocês estão? Espero que todos e todas estejam bem. Chegamos a mais um Tópico à Liberdade, programa esse aqui no YouTube da Editora Merda na Mão. E aproveitando, eu queria convidá-los a dar uma pesquisada nas redes sociais sobre a Editora Merda na Mão, que tem bastante coisa no blog, tem bastante coisa no Instagram, aqui mesmo no YouTube você vai achar bastante coisa interessante. Beleza? Hoje eu queria falar sobre a presença preta na Terra do Sol Nascente. A questão do conhecimento da existência de africanos pelo Japão e o Japão pelos africanos é longa e remete ao século VI até o século XII. E existia um comércio relevante entre a África e o Japão durante a dinastia Tang e Song, e até mesmo na China já existia comércio entre os povos antes mesmo do século VII. E pela proximidade geográfica, muito razoável que entre outras regiões ali no Oriente também. Os pretos foram vistos como escravizados apenas no século XVI, isso pelas mãos dos portugueses e holandeses que entravam no país via Nagasaki. E na costa da região de Dejima, tinham tido contato com pretos vindo da Ásia e região, mas em outras condições. O primeiro a levar africanos em condições de escravizados foi o capitão Jorge Alves, fato esse que levou extrema curiosidade para a população japonesa, não apenas pela novidade étnica. Os japoneses já tinham tido contato com os africanos pelo comércio séculos atrás, mas as coisas e as proximidades estavam diferentes no século XVI, por conta de como o mundo tinha se moldado até então. Mas pelas condições dos africanos e a maneira que eles eram tratados nesse período. Então, a percepção do africano no Japão, ela muda bastante, né, com o passar dos séculos. A partir de então, até mesmo a exibição dos africanos gerava lucro para escravocratas, isso a partir do século XVI, né? O caso mais documentado que virou gibi, e até me parece que vai virar filme, é o caso que tem ficado bastante popular nos últimos anos. Se trata do africano de Moçambique, o Azuki. Ele foi levado até o Japão pelo jesuíta Alessandro Valigano e foi apresentado ao Daimyo Oda Nobunaga. A notícia da chegada do africano se espalhou rapidamente por Kyoto e região. A população fez uma aglomeração na cidade, causando verdadeiro tumulto, empurra-empurra, chegaram a derrubar muros, portões, tudo para ver e se aproximar do africano, que estava na casa do padre jesuíta. O tumulto foi tão grande que tem relatos de mortos e feridos, tudo isso para ver o africano de perto. O então proprietário Oda Nobunaga ordenou que tirassem a roupa do africano e dessem um banho nele, para ter certeza da cor da sua pele. Os relatos da época, então, falam da forma do mesmo, né, que seria capaz de derrubar 10 homens, mas que realmente ficou registrado historicamente a lealdade e a inteligência do africano, sendo em pouco tempo elevado ao posto de samurai, lutando em várias batalhas, né? Ou seja, a priori, o que chamou a atenção era a altura, o porte físico, né, do Azuki. Mas com o passar do tempo, convivendo com o africano, perceberam outras qualidades, né, nesse africano. Essa história do samurai negro é bem documentada, e como disse no início, tem gibi, livros, e deve sair até mais livros sobre a história, pelo que eu tenho visto, e como eu disse antes, até mesmo livros, né? Até mesmo um filme, um provável filme, isso não está confirmado ainda. Então nem vou me debruçar em cima da história desse samurai negro, como ele foi conhecido, né? Durante esse período do século XVI, centenas de africanos chegaram ao Japão. Vieram com diversas funções e não apenas na condição de escravizados. O conceito da cor da pele, ou seja, etnia, nessa época era diferente, tanto é que não se distinguia dos malaios negros, né, dos indianos ou dos africanos. Para os japoneses era basicamente a mesma coisa. Nesse período não existia um conceito de racionalização do africano. Só mais para frente
com o maior convívio dos japoneses com os europeus, que isso acabou mudando. Durante o século XVII ao século XIX, grupos de africanos viviam nos assentamentos de Deijima, que era um assentamento holandês, que era um ponto de comércio também dos portugueses, local esse que era principal para o comércio. O único lugar aberto para o comércio durante o período do forte fechamento do Japão para o mundo, né? Para se ter uma ideia de como era a questão dessa uma questão de heterogênea, né? No início de todos esses processos de intercâmbio, muitos japoneses ficaram chocados, né, com os europeus, como os europeus tratavam os africanos. Temos relatos descrevendo os maus tratos, como agressões, chibatadas, mortes e descartes de corpos no mar. Pretos doentes chegavam a ser envenenados, ou mortos mesmo a pontapés. Isso durante um período chegou a revoltar parte da população japonesa. A visão e relação dos japoneses vai migrando do estranhamento e revolta da maneira em que os africanos eram tratados para o preconceito explícito. Visões europeias e dos Estados Unidos influenciaram permanentemente o pensamento japonês na questão racial. Mas temos que citar alguns que não aceitavam a influência ocidental, como o senhor Kumi Kunitake, que deixou claro sua admiração e elogiou o processo dos pretos norte-americanos. Temos documentado que em 1878 ele criticou fortemente o comércio de escravizados e destacou também em seu diário que a cor da pele não estava relacionada à inteligência ou qualquer outra capacidade humana. Porém, o Japão passou por uma racionalização das minorias em seu território, como foi o caso da etnia Ainu, e a partir daí, né, desse racismo entre eles mesmos, as coisas foram se radicalizando. Isso de uma maneira rapidamente perpetuando o racismo, não só contra os africanos, né, como povos do seu próprio continente. Sabemos onde isso vai acabar com uma visão imperialista, expansionista, extremamente racista do Império Japonês, culminando em invasões na China, nas Coreias e outras ilhas e localidades do Pacífico. Isso no início de 1903, 1905, e vai perdurando nos anos seguintes até mais ou menos a Segunda Guerra Mundial, quando o Japão integra a colisão do eixo, né, contra os aliados na Segunda Guerra Mundial. Então, como podemos analisar, o Japão foi gradativamente se influenciando pelas ideias, preconceitos e pensamentos racistas do Ocidente, culminando no apoio incondicional do Japão à Alemanha nazista e sendo um dos seus maiores aliados durante a guerra, só se conformando com a derrota e abandonando a arrogância quando foram atacados e destruídos nuclearmente. Então, essa questão é muito interessante, né? Eu queria trazer esse debate, até mesmo porque muitos acreditam que o único contato que os japoneses tiveram com Azuki foi com Azuki, né? Esse moçambiquês que era o samurai negro, mas não, né? Já tínhamos tido outros contatos, já tivemos outras relações, poucas documentadas, é verdade, e numa, digamos assim, numa quantidade bem menor, a ponto de sim causar algum estranhamento em algumas localidades do Japão, como eu citei acima, mas o desconhecimento total desse povo, isso é uma falácia, né? Assim como também na questão europeia se diz que não se conhecia o povo africano, só a partir das grandes navegações, o que também é uma falácia, porque basta você olhar a distância da África, né? A região ali do Marrocos, com a Península Ibérica, você vai ver que são apenas 14 ou 16 quilômetros de distância que separa. Para você ter uma ideia, você consegue avistar o continente africano e vice-versa, até meio quase a olho nu. A proximidade é muito grande. O mesmo acontece aqui no Oriente, né? Porque essa migração do humano, dos povos, ela sempre existiu, ela sempre esteve presente, é inerente da espécie humana. Então, não vamos acreditar nessa conversinha fiada que não se conheciam os africanos. Isso foi uma questão de apagamento histórico que foi feito referente aos africanos e que deu muito certo.
Tanto é que, tipo, hoje, em pleno século XXI, historiadores, pensadores, antropólogos e outros cientistas, temos um trabalho fenomenal para desmentir toda essa falácia histórica que foi construída, certo? Então, o que eu acho muito interessante, dando uma conclusão, um fechamento nesse vídeo, é que, tipo, como o Japão passou de uma população que via o tratamento contra os africanos de uma maneira nefasta, né, uma maneira horrível, uma maneira desumana, para algo comum em que era normal, em que a escravidão passa a ser pertinente para eles. E isso acabando dando força para o que o Japão viria a ser depois, um país imperialista, expansionista e extremamente racista. Certo, meus amigos, minhas amigas, esse texto é referente à presença preta na Terra do Sol nascente. Eu acho coerente, acho interessante que até ser discutido isso nas escolas. Isso já vem sendo discutido há algum tempo na academia, mas nas escolas eu acho bastante interessante que esse papo fosse levado à frente, fosse divulgado e ensinado para as nossas crianças. É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas. Espero que vocês estejam bem, espero que vocês possam terminar esse ano de 2024 da melhor maneira possível, apesar de tudo que vem acontecendo no mundo. E espero que em 2025 eu possa vir, de repente, com vídeos, textos, artigos, da mesma forma, da mesma maneira, para a gente poder debater e com o passar do tempo que a gente possa ver todo esse racismo, toda essa nossa defesa, para a gente poder continuar existindo de uma maneira mais light, mais suave, né? Mesmo achando que isso é um pouco improvável. É isso, subversivos, subversivas, resistam para existir, boa virada de anos para todos, espero que ano que vem possamos estar juntos, espero poder ter dado alguma contribuição aqui para o canal da Editora Merda na Mão, e que eu possa, de repente, ter trago assuntos relevantes para vocês discutirem na casa de vocês, com os amigos, e a gente abrir esse debate, tá bom? A gente se vê o ano que vem. Muito obrigado pela força, muito obrigado à Editora Merda na Mão, muito obrigado a todos os apoiadores da editora, muito obrigado a todas as pessoas que assistiram, que ouviram, que divulgaram e que entraram em contato. A gente se vê no ano que vem. Até mais.